judiciais. Entendeu, pessoal? Esse é o rito. É um rito moroso? É um rito moroso. É o rito que tem hoje no nosso decreto? É o rito que nós temos no nosso decreto. Então, estamos aqui para construir, de repente, um outro fluxo, um outro decreto. Né? Então, por isso que é importante a participação da população para a gente ver o que nós estamos falando nesses ritos, nesses fluxos. Porque eu também não posso sair lacrando, emparedando, sem eu cumprir esse rito fiscalizatório. E tudo isso a gente encaminha ao Ministério Público, tá bom? Agora, com relação ao retorno do funcionamento, após a lacração, quem poderia informar se eles providenciaram legalmente tudo que é necessário? Porque eles foram lacrados em razão clara de uma ilegalidade. Eu acho que gostaríamos de saber o porquê isso aconteceu. Isso é muito importante, porque nós estamos vivenciando um país democrático e temos que cobrar legislações. A questão do bora, a gente ficou muito em cima, mas é o que a Carol falou, eles respeitaram o rito da lei e o estabelecimento demoliu o terceiro pavimento, que, segundo foi aprovado pela prefeitura, ele apenas podia funcionar como uma casa de máquina no terceiro pavimento e um espaço ali para funcionários. Ele não poderia ser fechado para eventos, para festas, para servir como restaurante. E isso a gente ficou em cima, até que os donos do estabelecimento eles retiraram o terceiro pavimento. A questão do barulho, né? Eu recebi um e-mail de algum morador do bairro falando sobre a questão do barulho. Eu oficiei o município e o município me respondeu que foi feita a blitz e a princípio não foi constatado barulho. Então, assim, é o que eu tenho a resposta do município. Já aconteceu algumas vezes do município falar não tem barulho, o morador fala assim, não, tem barulho. A gente falou assim, então tá bom, prefeitura, vai lá em tal horário. A prefeitura foi lá e constatou realmente que tinha barulho. A gente tomou as medidas cabíveis. Então, assim, a gente atua de acordo com a resposta que a gente tem. O município chegou lá, falou que não tinha barulho. Eu tenho certeza aqui que nenhum agente público estaria atuando de forma parcial a defender estabelecimentos. Eu acho que não, eles atuam, são agentes públicos, têm fé pública, atuam dentro da legislação. E é o que eu falo, ficou sabendo, informa a gente, manda vídeo, manda foto. Temos que ganhar na loteria quando reclamamos e o fiscal vai lá e dá os decibéis acima da lei. Para não falar da guarda municipal. Está aí, e quando se liga passa o microfone para ele, por favor. Eu quero que apareça no filme. Quando, em relação à guarda municipal, é muito comum, aconteceu comigo já, ligar no 153 e responder, nós vamos mandar fazer uma medição na porta da sua casa. Que absurdo isso, comandante. A emissão do som confetido aqui é no local, ou seja, eu tenho que me submeter a chamar um fiscal, né? Ou 40 vizinhos meus que estão sendo incomodados, tem que também ser, para ter validade, chamar o fiscal para medir na porta de cada residência. Então é um fato que também essa reunião está sendo muito produtiva. Eu confesso a vocês que nós não queremos antagonizar com ninguém, queremos viver bem e que todos os comerciantes tenham sucesso e sobrevivam. Agora, o importante é a legislação. Acho que ela está na frente do carro, se você puder ir atrás. Gustavo, você está com a palavra aí? Você tem alguma coisa? Pega para falar também. Quer falar na frente? Amanda? Amanda, moradora do Parque Taquaral. Eu vou me dirigir à promotora, com todo respeito à Carolina e com os fiscais que estão aqui, mas a gente sabe o que está acontecendo. É o seguinte, doutora, os bares, eles são estimulados a irem, quando eles têm reclamação no Ministério Público, a serem multados, fechados. Aí a prefeitura manda para a doutora que fechou, e aí a doutora encerra. No dia seguinte sai, não, ok, mas no dia seguinte sai no Diário Oficial que está aberto de novo.
É uma vergonha para a cidade. No dia seguinte, a gente tem coisa que roda aqui na prefeitura, fica meses parada. No dia seguinte sai no Diário Oficial que ele está liberado para ser restaurante. É assim, chega a ser ridículo o que está acontecendo. É ridículo. Porque passa-se na frente de todo mundo, porque a prefeitura tem muita coisa para fazer. E aí fica estimulado e tipo, olha, a hora que lacrar, a gente fala para a promotora que lacrou e pronto. É praticamente isso. Isso quando não mudam o CNPJ, quando não fazem esse tipo de artimanha e que continuam funcionando. Não é possível que isso aconteça, entendeu? É praticamente chamar o Ministério Público de tonto. Vai, lacra, empareda, aí no dia seguinte sai no Diário Oficial que ele pode funcionar como restaurante. Entendeu? Ou então entra com mandado de segurança, que aí a vergonha é maior, né? Porque a pessoa entrar com mandado de segurança só com alguns documentos, Carolina, você não precisa ter medo nenhum, porque aquilo ali foi absolutamente ridículo. Ele pinçou os documentos, colocou ali, lógico que ninguém deu a liminar, o tribunal também não vai dar, enfim, é isso que está acontecendo. Só uma correção que às vezes o juiz de plantão dá. E aí Sim. isso, né, Carlos e Hélio, quando a gente chega no estabelecimento, às vezes a gente nem fica sabendo que o juiz deu a liminar, a gente volta com a cara lavada. E aí a equipe volta com os processos, e ainda a gente tomou um certo cuidado, que na gestão passada o processo era tramitado para o centro de custo blitz noturno. E aí a gente está com a tecnologia na mão, e assim, a hora que o celular ele é cadastrado no sistema protocolo geral, você recebe uma informação que o e-mail veio. Então hoje nenhum processo nosso é tramitado mais para o centro de custo blitz noturno, para não todo mundo ficar sabendo de que a nossa equipe está se organizando. Então a gente recebe, o Carlos coordena esses processos, e a equipe também de fiscalização não sabe para onde vai. Eles só sabem no momento da autuação, da operação. Porque a gente tinha muito disso. Mas como que você sabe que a gente está chegando lá e chega abaixo o som? Sabe? Então aí a gente hoje não tramita mais esse processo para a gente ter sigilo na nossa operação e ter essa questão de eficácia. Mas alguns mandados de segurança vêm muitos para a gente, que o juiz despacha, permitindo o estabelecimento que funcione. Baseado em quê, doutora? Da questão da liberdade, que eu não posso intervir de ele funcionar como restaurante. Então, por isso que às vezes é essa suspensão do CLI, e aí a gente lacra e suspende o entretenimento, não é lacração, desculpa, a gente suspende aquela atividade, encerra ao cancelamento do CLI do entretenimento, e aí no dia seguinte o contador, o advogado entra com o pedido, porque é via rápida, é empresarial, está na JuSesp. Em 24 horas ele tira o outro CLI para funcionar como restaurante. Aí a gente volta ele na blitz noturna para certificar que ele está como restaurante. Então por isso que sai, isso o sistema Não, eu só quero ponderar o Via Rápida. O Via Rápida diz lá que ele está dizendo a verdade e tal. Se ele está claramente mentindo, é um crime, né, doutora? Eu acho que a gente tem que começar a processar essas pessoas que chegam no Via Rápido. Eles falam o que eles quiserem, eles falam, não, é só restaurante sem entretenimento. E no dia seguinte tem show lá. E no dia seguinte, alguém tem que ser processado criminalmente. Não é possível que as pessoas continuem mentindo reiteradamente e que nada aconteça. Porque nada acontece. Quando a gente teve lá atrás reuniões da Lei de Ocupação do Solo, aqui nesse salão, o Santoro estava aí. Eu falei, vai acontecer, vocês estão liberando bar na cidade inteira. Eu falei, vocês só vão ter noção do que aconteceu. O dia que alguém pegar o mar, me dá um tiro na cara do outro. E não está demorando para acontecer isso. É só olhar a voz das pessoas. Estão vindo falar aqui. As pessoas estão absolutamente estressadas. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta você ter do seu lado o final de semana todo, o tempo todo, música sem parar. Entendeu? E o Wave? O Wave, eu adoro o Wave. Eu gosto muito do Wave, é um instrumento que eu adoro, porque a pessoa vai lá, uma carta de intenções. O do Bora mesmo, que está aí no prazo, o Bora ele vai fazer um tratamento acústico, ele se compromete. Mas como assim, gente? Se ele vai apresentar uma coisa que já foi até lacrado, ele tem que ter lá pelo menos um cronograma de instalação. Pelo menos, olha, eu vou fechar em cima, não vai mais ter aquele negócio que abre. E ser acompanhado, mas, tipo, no mínimo ele tem que colocar o orçamento, o cronograma de instalação, o técnico responsável. E não ele fala que ele vai fazer. Vira uma carta de intenções, nada além disso. Obrigada. Será que eu poderia responder rapidinho a questão do Wave? Então, a questão do Wave é complicado. A gente tem um inquérito civil na promotoria. A ideia é ser um inquérito civil
paradigmático, em que a gente tem a intenção de reestruturar o EIV junto com a prefeitura para que tenha medidas mais eficazes. Então, assim, não é que estamos fechando o olho, não sabemos o que está acontecendo, não. A gente sabe o que está acontecendo, a gente tem noção e a gente está apurando tudo isso daí. Mas é um inquérito civil extremamente complexo, envolve o Taquaral em específico, a região dos bares do Taquaral, mas demanda esse tipo de atuação, esse tipo de contato com a sociedade, contato com os bares, contato com a prefeitura, mas está sendo apurado. E um dos objetos do inquérito civil é a questão do EIV. Tá bom? Obrigada. Só por último, uma coisa que foi dita aqui, que não pode passar batido. Débora, quantos assessores você tem? 5. Você tem mais assessores do que a fiscalização da prefeitura para 1,5 milhão de pessoas. Então, quantos... Carol, vergonha. quantos tem de fiscais de obras em Campinas? Quando eu pedi pela lei de acesso à informação, tinha 11 trabalhando. Quanto tem agora? Hoje nós temos quantos? 12, mais 5 do concurso que chegou semana passada, porque é isso que eu te falei. Isso, 17. 17. Só que nós temos um problema no Tribunal de Contas que eles não podem ceder 2 horas por dia de hora extra. Não, mas eu acho que eles nem devam ceder. Eu acho que Campinas tinha que ter 500 fiscais. Entendeu? 500 engenheiros arquitetos para aprovar tudo que é projeto. Sim, atrás da minha casa subiram um prédio de 2 andares que está a 2 metros da rua. Isso aí e ninguém nunca vai ver, porque não tem fiscal suficiente, doutora. Luiz, olha, fica aqui a sugestão. Entrar com uma ação obrigando a prefeitura a contratar a gente. Olha, não querem tanto dar emprego para bar, para restaurante? Vamos dar emprego para o concursado. Vamos fazer com que tenha como fiscalizar. Porque realmente a Carol não está errada. Como é que você vai dar conta de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes com 4 concursados? Obrigada. Eu acho que a colega falou uma coisa que eu já ia falar em relação ao EIV. Então eu queria saber como que esse EIV é aprovado. Por exemplo, eu vou usar Santa Margarida como exemplo, que eu moro ali, tá, gente? Mas eu quero saber qual é o EIV que tem em Santa Margarida. Céu aberto? Nada, mata. Este é o local. Recebe milhares de pessoas, inclusive a ação de Valinhos, Tereza e Tonela, tá? Só um minutinho. Carolina, eu gostaria de fazer uma observação. O que eu percebi naquela tal da festinha da maconha que teve lá em Souza, você lembra? Nós fizemos uma operação. Assim, é uma observação, isso não é um ataque de forma nenhuma. O que eu percebi... Não teve. Mas o que eu percebi lendo depois os posts do próprio pessoal da festa? Eles disseram, e isso é o que acontece, muitos estabelecimentos agem de má fé, porque eles foram lá no local, buffet mato dentro, tá? Porque lá em Souza, assim, qualquer terreno vira buffet e vira rave, né? Então, o que acontece? O buffet disse para ele, não, a gente tem alvará. Então, eles foram, segundo o que eu ouvi, eles foram entendendo que o buffet tinha alvará para aquilo. Então, isso tem acontecido em Souza frequentemente. Aluga-se o espaço para uma rave, a rave não tem alvará. Quem tem alvará é o local. Só que o local é um buffet, sabe para quê? Para casamento, aniversário de 15 anos, não é para 7 mil pessoas. Então, é só uma observação, tá? Só fazendo uma correção na sua fala, o buffet, ele tem que dar a sede social dele ao alvará onde ele está. O estabelecimento, por exemplo, Santa Margarida, vou te dizer, em Mato Dentro, ele tem que ter a certidão de uso do solo, que passa por todas as secretarias atestando, planejamento, desenvolvimento econômico, e a Secretaria de Urbanismo e a Secretaria do Verde. Então, o estabelecimento precisa certificar que ele pode permanecer na APA. Sim. Então, a gente tem esse rito. Mediante a certidão de uso do solo, que o certifica que aquela atividade é compatível, então a gente tem que mudar a legislação da APA, porque foi atestado por certidão de uso do solo que ele pode permanecer, ele faz o estudo de impacto de vizinhança. Dentro desse estudo de impacto de vizinhança, regra os estabelecimentos e o tratamento acústico. Depois que ele tem o waive, ele precisa, para cada evento, tirar um alvará. Por quê? Deixa eu te falar. Porque a estrutura do corpo de bombeiro exige o AVCB. Então, se ele lauda, por exemplo, Campina de Rampon Plaza, é um espaço de show. Se ele atestou que aquele layout, aquela estrutura, que o corpo de bombeiros deu o AVCB, que é o backdrop, então essa eu não preciso ficar renovando.
A partir do momento que ele traga um show que vai mudar aquilo que o AVCB, o Corpo de Bombeiro, atestou, ele é obrigado a pedir a nossa equipe de combate ao incêndio, que é a EPCIP, ir lá e laudar. Senão eu não libero o alvará. Então, quando muda a estrutura, é legal a gente participar aqui e trazer essas informações para vocês entenderem. Então, quando aquele estabelecimento, ele já, junto com o Corpo de Bombeiros, entregou o projeto aqui para nós, é aquele layout e a nossa equipe faz a vistoria, então ele está de acordo com o AVCB. Se ele muda, ele precisa atualizar o AVCB. Tá? Então, a gente tem uma equipe que vai todos os eventos laudar a estrutura. E teve evento que a gente realmente não aferiu, não atestou, porque são equipe concursada já há anos na prefeitura e teve eventos que não foram realizados porque a estrutura não estava de acordo. Tá? Então a gente tem uma fiscalização bem pesada sobre isso. Eu agradeço, mas ainda não entendo o IV da Santa Margarida, tá? Bom dia, meu nome é Eugênio Pellegrina, eu sou de Joaquim Egídio. Eu só queria fazer uma colocação. Não só a Santa Margarida nos perturba muito, mas existe o Bar do André, o qual, quanto à atividade econômica, eu não tenho nada contra, porque gera emprego. Eu mesmo, eu sou advogado, eu sou empresário, eu acredito na livre iniciativa, mas esse bar já foi fechado 7 vezes. Há 2 meses atrás ele foi lacrado e simplesmente nada acontece. Nós, Joaquim Egídio, nós temos que conviver há coisa de 10, 12 ou 15 anos com um som ambiente na casa inteira. Eu moro para cima da subprefeitura e eu ouço o som toda sexta, sábado e domingo. Não tenho como me proteger desse som. Isso eu acho um absurdo. Outra coisa que eu queria sugerir, hoje nós temos tecnologia suficiente para isso, mas é que houvesse um cadastro, é uma sugestão, houvesse um cadastro específico para esse tipo de ocorrência. Porque, na realidade, eu já conversei com muitos colegas aqui funcionários municipais da Guarda, e eles já me disseram que em muitos locais eles estão voltando pela 8ª vez, pela 9ª vez, pela 10ª vez e nada acontece. Se houvesse um cadastro onde esses infratores pudessem ser qualificados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, numa eventual reincidência, a Polícia Municipal poderia tomar uma atitude como desobediência e isso gerar um inquérito policial e eventualmente até uma denúncia do Ministério Público. Como advogado há mais de 35 anos, eu entendo muito bem essa amarração que a secretária fica e também a parte aí do não acontecer nada apesar da boa vontade do Ministério Público. Eu acho que nós precisamos de uma ferramenta diferente. E eu acho que se nós fizéssemos aí um cadastro desse tipo de ocorrência, entendeu? Para poder punir pessoalmente o dono da empresa, ou o dono do carro, ou o dono da residência, as coisas conseguiriam andar mais rápido. E vou aqui enfatizar, pedir encarecidamente que se olhe um pouco esse problema, em especial de Joaquim Egídio, ao que eu sei aqui é uma das primeiras vezes que alguém vem aqui, a Débora, né, de lá, de coisa, mas assim, um problema que é o maior problema de Joaquim Egídio é o Bar do André, não a atividade, a altura do som. Perfeito. E a outra coisa que nos perturba muito, e eu estou falando em nome de muitos dos moradores de Joaquim Egídio, não é o carnaval, mas é o ensaio, porque o pessoal abusa e nós que moramos ali temos que ficar com o ensaio de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo e nós temos nosso carnaval dura 3 meses. Eu acho que vocês deveriam pensar muito nisso em estabelecer um único critério. Vai se estar 2 vezes por semana, mais o domingo, mais alguma coisa que seja razoável a todos, porque senão boa parte da cidade vai ter o carnaval de 2 meses. Obrigado. Obrigada, Eugênio. Do carnaval, estou sabendo agora, a gente pode tentar conversar com a secretária de Cultura também, que tem os blocos, e a gente fazer um trabalho em conjunto, tá? Do Bar do André, eu vou te dizer que a gente já estancou as nossas medidas administrativas, como você mesmo relatou. A hora que estanca isso, a gente encaminha o processo à Secretaria de Justiça para que tome as medidas judiciais. Então, assim, eu já fiz de tudo administrativamente, até chegamos a invalidar e lacrar, e agora sobe o processo para a Justiça, que vai oficializar o Ministério Público, né, junto, né, com tomar as medidas judiciais, como que está previsto dentro do decreto. Então,
Né, só para te dar satisfação. A comandante Ruth vai complementar para a gente já ir para as considerações finais. Rapidinho. Quer falar antes? Sim, só para você ver a questão do... Bom dia a todos. Eu sou a inspetora superintendente Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. E só gostaria de dizer que se o senhor tiver o nome do nosso servidor que falou do cadastro, o senhor, por gentileza, me passe para que eu possa reorientá-lo. Porque nós temos, sim, um cadastro, todas as ocorrências são registradas no nosso sistema de registro de ocorrências, com o nome do local, o responsável e as medidas que foram adotadas. Inclusive porque, quando nós somos chamados para um determinado lugar, é preciso informar o agente de campo, o agente de segurança pública, o guarda municipal que vai atender a ocorrência, se aquele lugar já foi autuado e qual foi a autuação, porque é previsto no decreto a reincidência. Então, o agente que vai para aferir o som, ele precisa saber se já foi autuado ou não, para poder identificar quais são as outras medidas a serem adotadas, se é um caso de reincidência, se não é. E nós temos o controle disso, encaminhamos para a Secretaria de Urbanismo, da secretária Carol, trabalhamos muito em conjunto, porque não poderia ser diferente, inclusive, em relação a essas ações. Então, nós temos sim um registro, nós temos o controle, toda a ocorrência registrada em sistema online, um sistema que não pode ser modificado, alterado ou qualquer coisa desse gênero. Nós temos uma junta que lê os recursos que são impetrados por aqueles que são autuados, uma junta composta também por superintendentes que se reúnem aí periodicamente para poder ler esses recursos. Então, nós temos também um prazo recursal para atender, que está previsto em lei. As ocorrências de perturbação do sossego, porque aqui também alguns disseram do não atendimento ou de alguma situação assim, elas são muito pesadas na nossa rotina. São aí acima de 800 ocorrências mês de perturbação do sossego. Em alguns meses, é mais de 25% do nosso atendimento. E isso, é lógico, recai um número maior de solicitações aos finais de semana. Sexta, sábado, domingo, no início da noite, na madrugada. E também no final de semana, nós cumprimos pedidos da promotora que vem do Ministério Público, para que a gente faça fiscalização, às vezes ao longo do final de semana. Chega do MP, olha, comandante, eu quero que fiscalize. Às vezes não é um único local, 2 locais, 3 locais. Na sexta, sábado, domingo, por 2 finais de semana consecutivos, por 3 finais de semana consecutivos. É uma viatura, no mínimo uma viatura que eu preciso dedicar para fazer esse atendimento, que eu não posso descumprir a ordem da promotoria. Às vezes até vai com um horário específico. Comandante, a senhora vai fiscalizar esse local por 2 finais de semana consecutivos no horário X. Então, naquele horário, por mais que algum de vocês me ligue e fale, comandante, preciso ir lá agora porque tem som. Se eu estou cumprindo uma ordem do MP, eu não posso deixar de descumprir, eu preciso ir até lá. Também no final de semana, nós acompanhamos os fiscais da CEMURB. Eles também, como já disse a secretária, saem com uma lista de locais para serem fiscalizados. Então, também é uma viatura nossa que já faz um acompanhamento aos fiscais para esse rol de locais que eles saem para fiscalizar. Muitas vezes também a mando do Ministério Público, ou em resposta dos registros de queixas pelo 156, por exemplo. Me corrija a secretária se eu estiver errada, né? Mas, então, são todas situações que envolvem a perturbação do sossego que a gente atende. Não é um atendimento breve também. Se a viatura minha chega num local que tem um público maior, muitas vezes eu preciso destinar 2 viaturas para fazer a fiscalização. Lá, até a gente entrar, nós também fazemos, embora não seja da nossa competência, mas a gente dá uma olhada no alvará, até para encaminhar, se for o caso, olha, isso aqui precisa ser revisto. A gente faz uma fiscalização
pega o registro, a identificação do responsável pelo local, faz a aferição. A aferição tem que ser feita em 3 locais diferentes. Então, isso também demanda um tempo de atendimento para a gente, que não é rápido. Fora, obviamente, as outras ocorrências que nós temos ao longo do final de semana, que não se restringe à perturbação do sossego. Vereadora Débora Palermo liga, repassa certamente as mensagens dos senhores, das senhoras, a secretária também faz contato aos finais de semana. Pode acontecer também, e creio que isso é a mais pura verdade, né? Quando a gente demora um pouco para atender uma perturbação do sossego, porque nós não temos viatura disponível naquele momento, e devido à demanda da perturbação do sossego no final de semana, muito provavelmente essa viatura está atendendo outra solicitação de perturbação do sossego, pode acontecer sim da gente chegar no local e aquele som já cessou. Ou até pela proximidade da gente, aquele som cessou. Porque a gente também recebe isso. Olha, comandante, eu recebo de pessoas que têm aí meu celular falando, comandante, mas tinha barulho. Na hora que a nossa viatura chegou, esse som já havia cessado. Ou, de fato, né, e o som propaga aí de diferentes maneiras, aonde a gente foi aferir, não se constatava. E aí, em relação ao local da aferição, quero aproveitar para dizer também que muitas vezes o nosso atendente lá do 153, principalmente quando a gente vai aferir e não volta essa aferição como contrariando a norma, a gente às vezes pergunta assim, posso fazer a aferição? Não precisa ser da sua casa exatamente, de dentro da sua casa, mas posso fazer a aferição, então, do local onde você está? Você me der o nome da rua, e é garantido o sigilo, é garantido o anonimato. O profissional que está lá na rua, ele não vai falar, olha, foi a dona Lourdes, ali da rua X, do número tal, que reclamou e a gente teve que ir lá na casa dela. Isso não vai ser dito. A gente responde por isso se garantir o anonimato e não o fizer. Então, algumas vezes, pode ser sim, que o nosso atendente diga, olha, eu posso ir, assim como a senhora que disse, né? Nós já tivemos muitas ligações que o próprio munícipe falou, olha, pode vir aqui na minha casa, pode entrar no meu quarto e fazer a aferição daqui de dentro, porque é onde eu estou sendo incomodada, onde estou sendo perturbada. Então, pode ser, só um minutinho, pode ser que em algum momento isso ocorra. Mas em relação ao registro, ele é feito sim, nós temos esse controle, que era o que o senhor estava dizendo, do registro, do local, do que já foi feito, se foi notificado, se foi autuado, isso consta, inclusive, o Ministério Público, a gente encaminha esse número de registros quando a promotora ou quando o MP independente aí, nos pede para fazer essa fiscalização, esse registro consta. Só uma perguntinha, nessa explicação que é dado aos infratores, não é colocado que se houver uma reincidência haverá um crime de desobediência e não se pode ir pelo lado penal em vez de ir pelo lado administrativo? Isso também já ocorreu em alguns momentos, né? Agora, nós temos uma legislação que diz o nível de descumprimento do nível sonoro, né, da perturbação do sossego, que olha, esse nível 1, nível 2, nível 3, eu tenho que cumprir também com a legislação ali desse descumprimento, que aí prevê que a reincidência tem outras medidas a serem adotadas. Se for o caso, a gente faz a condução, sim, ao distrito policial, isso não tem nenhum problema e já aconteceu em algumas oportunidades. Mas não são todas elas. Desculpe, a senhora não deixou participar agora. Não, eu só, senhor Madeira, queria finalizar minha fala. Mas se o senhor quer o microfone, eu levo aí para o senhor. Várias vezes, eu próprio, assim como outras pessoas que já comentaram comigo, ligo no 153, solicitando providências com relação à perturbação do sossego. A resposta vem e veio várias vezes. Eles têm alvará, não podemos fazer nada. Comandante, precisa finalizar ou posso passar a palavra? Já pode passar. Por favor. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Lidecker, eu tenho casa no Parque Taquaral.
A fala da senhora secretária já expõe a gravidade do problema ao dizer que estão sendo contratados mais fiscais. Isso é um indício claro, na minha opinião, que a situação de perturbação de sossego está saindo do controle em Campinas. Ronaldo falou sobre a NBR 10151, sobre o ponto de medição. Em setembro, o TJ decidiu torpedear aquele jabuti que enfiaram numa lei de permitir 75 decibéis. A decisão do TJ diz: a fonte emissora tem que ter 55 decibéis, conforme NBR 10151. Tá? Outra coisa, o representante da Brasel queria aí mostrar um laudo que foi preparado na Barão de Itapura. Eu, Marcos, questiono seriamente esse laudo aí, porque não precisa ter um QI acima de 50 pontos para saber que a parte interessada jamais iria se autoincriminar. Eu questiono esse laudo, e quando for feito alguma coisa desse tipo, tem que ser uma entidade neutra, não uma pessoa interessada. Ok? O EIV, eu estou analisando o EIV do Bora, a doutora Amanda lembrou bem, resumiu em 3 palavras: é uma carta de intenção. Nós vamos regularizar a área que está irregular, nós vamos colocar isolamento acústico, nós vamos arrumar o estacionamento. Não tem um único cronograma, uma ação concreta. É apenas, como diz o ditado, papel aceita tudo. Eu espero que a Prefeitura não aprove esse papel sem ter as contrapartidas legais e mínimas exigidas para esse caso aí. A promotora, a doutora Luísa, também falou sobre a lisura das medições. Há alguns meses, Bora e Garten funcionam de terça a quinta-feira ininterruptamente, naquela época. Uma bela quinta-feira à noite, não tinha som nenhum, mais absoluto silêncio. No dia seguinte, a gente até comentou no nosso grupo de Zap: o que está acontecendo hoje aqui que não tem som nenhum. Para vocês terem uma ideia, eu moro do outro lado da lagoa, a 740 metros em linha reta do Bora, e escuto o som na minha casa, com vidros não acústicos, mas de 8 milímetros na casa inteira. O que aconteceu? No dia seguinte saiu a notificação que teve uma blitz no Cambuí, no Taquaral. E justo aquele dia, Bora e Garten não tiveram som. Para quem gosta de coincidências, é um prato cheio, né? Pessoal, é isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Mais alguma colocação? Só para a gente... Bom dia a todos, meu nome é César Zambuja, e eu achei que o Marcos fosse falar sobre o segundo assunto nosso lá, que é problema antigo, antes mesmo de antecede ao Bora. São as festas no Portão 5 da Lagoa Taquaral. Essas festas, já tive a oportunidade de conversar já várias vezes com a senhora Alessandra Caprioli, porque cedem um alvará para esse pessoal fazer as festas, festa da coxinha, festa da cerveja e tudo mais, mas não são fiscalizadas, nem sei se no alvará consta algum limite sonoro. Então, realmente, nós já ligamos N vezes, já moradores do parque para a Guarda Municipal. Todas as vezes eu pergunto: tem mais reclamações do nosso bairro? O atendente reclama: nossa, já tenho várias reclamações. Então, é sabido que não sou eu o único incomodado.